grupo Histórias que Valem Ouro voltou aqui a campo. Estamos novamente trazendo histórias para te empolgar, para te inspirar em alguma situação, desafios vividos e enfrentados, superações conquistadas. É essa a proposta, a gente conhecer as pessoas que estão no nosso entorno, seus desafios e suas vitórias. Estamos hoje em Tarumã, aqui no sítio da Elvira Gozzi, a nossa entrevistada de hoje, que vai contar um pouquinho da sua história, né, Elvira? Uma história que aí é cheia de altos e baixos, que você estava falando, que ela tem vários pontos de virada aqui. Me conta um pouquinho, então, Elvira para Elvira. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui na minha casa, considerando que eu também sou uma candidomotense, eu nasci em Cândido Mota, fui criada em Cândido Mota, né? Minha família é toda de Cândido Mota ainda, eu sou filha única de 5 irmãos, nós somos em 6, eu só tenho eu de mulher. Mais nova? Não, tem mais um depois de mim ainda. Minha mãe tentou ainda mais uma menininha, mas não deu conta, foram 4 homens, né? Depois vim eu e aí veio mais um e aí encerrou a fábrica. Então nós somos em 6 irmãos e aí dá para imaginar como que é uma mulher no meio de 6 irmãos, nascido nos anos 60. Sim, imagino. Então era assim, era uma marcação cerrada, era onde ia teria que ir com os irmãos, se o pai e a mãe não fosse, não podia ir, né? Eu nasci numa chácara, né? A gente morava numa chácara muito próximo da cidade também. E naquela época a gente produzia o que a gente comia. Minha família, a princípio, era uma família bem de vida, né? Meus pais eram agricultores também, só que naquela época era agricultor de mandioca. Ainda não tinha a cana de açúcar, tinha pouca soja, um pouco de milho, não tinha essa quantidade grande de plantio como tem hoje. Na época era mandioca, meus pais eram donos, né, de uma fábrica, e lá por algum motivo isso acabou se perdendo, né, com os irmãos e tal, e a gente passou a viver da terra, do que a gente tinha na nossa chácara. Então a gente plantava para a gente comer. A gente tinha a máxima de que todos precisavam estudar. Isso é bom. Né? Talvez um privilégio, né, para muitos. Porque assim, não é tão comum poder sair do trabalho, porque naquela época era bem comum que todo mundo se envolvia, né, a família inteira se envolvia com o trabalho desde pequeno, desde criança. Sim. E os meus irmãos mais velhos, meu pai trabalhava na roça, na colheita e no plantio de transporte, né, de café na época, e meus irmãos saíram muito cedo para trabalhar, né, em função da necessidade da família mesmo. Então, na minha casa não tinha quem não trabalhava, né, alguém fazia alguma coisa. Essa vida, né, no campo e em função de eu ser a única filha, eu que tinha que limpar a casa, eu que tinha que... Minha mãe lavava roupa e costurava. Para fora? Costurava para fora. Então eu ajudava ela com as questões da casa, a gente estudava, os mais velhos estudavam fora, e aquilo era uma coisa, né? Eu sou aquariana. E o aquariano, ele tem uma necessidade de liberdade que é uma coisa assim, fora do comum, né? E eu queria, de qualquer forma, sair daquela vida, porque cuidar de 5 irmãos homens não é fácil, sabe? E é literalmente cuidar, né? Porque eles não fazem, né? A gente tem que fazer por eles. Isso mesmo, sabe? Isso mesmo. A ponto de chegar... Homens, desculpe, mas não dá. A atribuição que cabe às mulheres na sociedade, infelizmente, de cuidado é muito grande. Muito grande. E eu fui mesmo criada para ser dona de casa. E sempre me rebelei com isso, não me conformava com isso, eu não ia ser dona de casa. Então eu sempre dizia para minha mãe que eu ia estudar muito, apesar de detestar estudar, eu ia estudar muito para quando eu tivesse a minha casa ter alguém para trabalhar para mim não precisar fazer. E fiz isso. Me formei, estudei no Sene, né, no Grupão, em Cândido Mota. E na época eu queria sair de casa de todo jeito. Era uma adolescente, agora estamos falando já da adolescente, né? Era uma adolescente assim, mais calma, ou você se disse que se rebelava, mas era uma rebeldia assim, de brigar com todo mundo, ou era de enfrentamento só? Hoje eu avalio, né, pelos conceitos que eu tenho de adolescente, eu era uma adolescente com calma até, né? Na verdade era assim, eu sempre fui muito de
passear, de festar, de organizar festa, de organizar evento, mas nunca fui namoradeira. Tive poucos namorados na época, né? A gente tinha essa questão da namoradeira. Não fui uma namoradeira, eu tive 2 ou 3 namorados e casei com o terceiro, né? Então não fui namoradeira, não. Mas gostava num baile. Ferro, né? Naquele tempo tinha o recreativo, a gente ia no baile, sabe? E, nossa, era muito gostoso, muito bonito, né? E pra você ver, meus irmãos, eles me ajudam, eles eram muito parceiros. Eu tinha irmãos que me levavam, porque meu pai dizia assim, você só vai se um dos teus irmãos forem. E eles namoravam, as namoradas não gostavam que eles fossem, né? E se elas não fossem também eu não podia ir, então era uma choradeira, né? Eles me levavam, subiam lá no recreativo, né? Tinha uma escada grande, bonita, era bem imponente na época. E aí eles davam uma volta, eu ficava no baile, a gente combinava o horário de ir embora, e eles iam para o carro e ficavam dormindo, me esperando lá no carro. E assim foi, né? Me formei, fiz o colegial e aí fui fazer vestibular. Fiz alguns vestibulares que não tinha nada a ver, na época eu tinha o quê? 18 anos. Então eu nem imaginava o que eu queria ser na vida, sabe? Não tinha nem ideia. E na época a gente não tinha essas opções que tem hoje. Google, internet, fazer visita em universidades, visitar empresas. Não tinha nada disso. Você tinha que imaginar que você queria alguma coisa baseada em nada, né? Em nada, olha. E acertar a profissão que você queria ter. Era mais ou menos assim. E assim, e ainda se recriminava muito uma escolha errada, né? Sim. Ai, não pode, você escolheu isso, agora você tem que ficar. Não podia errar, de forma alguma, né? E na época eu fiz vários vestibulares, coisa nada a ver, assim, sabe? Na época eu fiz um vestibular na UEL, e lá não tinha como você... Eu não tinha dinheiro para ir e voltar em Londrina 2 vezes por semana, por exemplo. Então, para você saber se você havia passado no vestibular ou não, você tinha que ouvir a Rádio Paiquerê. Então, fiz o vestibular, aí uma semana depois começava a sair as listas. Então, todos os cursos da UEL, eles liam. Imagina ficar lendo hoje em dia. Dia todinho a gente ficava ouvindo a Paiquerê para falar curso de jornalismo, curso de nutrição, era desse jeito. Bom, e lá eu passei numa faculdade na época, né, e perdi a matrícula. Mas perdeu porque não queria? Por que não? Perdi porque eu não tive paciência. Eu ouvi 2 dias a primeira lista, porque lá, acho que funciona assim até hoje. Eles veem a primeira lista, aí depois abre 3 dias de matrícula. Faltou, já abre a segunda lista, mais 2 dias de matrícula. E assim vai, né? E eu passei na terceira lista. Né? E quando uma amiga que morava lá avisou, olha, você passou, eu acho que eu ouvi teu nome numa lista aqui, que eu fui procurar saber, já tinha passado Aí perdi. Puxa vida. Aí, e era em quê? Medicina. Medicina? Uau! Acho que não era para fazer. Não era. Aí eu falei, não vou estudar mais então. Não vou estudar mais, voltei para casa, comecei na vidinha de novo, falei, não, aqui eu não vou ficar. Não tá dando. Aí eu voltei a fazer cursinho, comecei a fazer cursinho em Assis, e fiz vários vestibulares, eu passei em enfermagem, passei em educação artística e passei em psicologia. E na hora da decisão, né, foi assim um pouco uma pressãozinha para eu fazer psicologia, mas como eu queria muito sair de casa e ser independente, eu falei, vou fazer psicologia. E fui fazer psicologia, mesmo nem sabendo muito o que era isso, né? E ela estava me falando aqui antes da gente começar a gravar, que ela estava com financiamento era tio? Irmão. Do irmão. Ele falou assim, ó, se você for na psicologia eu pago, se for na artes eu não pago. É essa pressãozinha. Lá em casa a gente tinha, né, uma máxima de que um filho, depois de formado, ajudava a formar o outro. Então a gente tinha essa, aquele que estava formado ajudava a estudar os outros. E aí eu fiz psicologia em Marília. Na época não tinha o 5º ano lá, e para você ser psicólogo você tem que ter o 5º ano, a especialização. E eu não tinha, e minha piscina era estar em Londrina. De novo foi para Londrina. Pois é. Então terminei psicologia, voltei para casa,
Fui dar aula, dei aula para magistério na época, não era a minha coisa que eu mais gostava, mas era o que tinha. E, então dei aula uns 2 anos, depois dei aula na faculdade de administração em Assis também, 2 anos, e entrei para trabalhar na Nova América. Na época, passei num processo seletivo lá e entrei na área de recrutamento e seleção. E lá eu me formei. Aprendi, tive que estudar tudo de novo, porque também não era uma excelente aluna, mas... E dentro da área da administração, que era a área da psicologia que eu escolhi e que eu gosto, né, até hoje, eu atuei em todas as áreas de recursos humanos, né? Então, recrutamento e seleção, treinamento, cargo de salário, avaliação de desempenho, e na época estava surgindo a questão da qualidade total. E eu gostei muito dessa área e eu me especializei nisso. E saí de lá porque eu tinha 2 filhos, já tinha me casado, né? Casei em 88 e meu marido era dentista e ele veio para Tarumã. E aqui eu tive 2 filhos, Humberto e Renato. Humberto é dentista, assim como meu marido, e o Renato é agrônomo. Aí eu entrei numa consultoria, comecei a trabalhar com consultoria, fiquei 20 anos trabalhando com isso, em várias empresas da região, inclusive a Coopermota. Inclusive. A Coopermota na época não tinha RH, não tinha nada de RH, só tinha departamento pessoal. E aí nós montamos a área de RH, cargo de salário, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, contratamos uma pessoa para fazer isso lá, treinamento, fizemos vários treinamentos lá, fiquei lá em média uns 3 anos. E aí depois saí, fui procurar outros. Na verdade, consultoria ele tem um prazo, né? Sim, sim. Você faz, depois a empresa dá sequência naquilo, você vai, depois se precisa volta, senão aquilo anda, né? Sim. Foi o que aconteceu. Dentro da minha função como psicóloga, eu trabalhei muito tempo com formação de gestores. Passei por diversas fases difíceis, no sentido assim, por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha função, por que eu quis ser psicóloga, por que eu, sabe, aquele questionamento interno, aquela angústia, um sofrimento que eu tinha bastante grande, né? Eu cheguei a ficar muito doente em função disso. Verdade. Né? Eu tive um piripaque um dia que meu corpo desligou inteiro, eu não tinha nada, a única coisa foi um ataque de estresse mesmo. O corpo desligou, eu fui parar no hospital e aquele dia eu comecei a rever algumas questões da minha vida. Procurar me entender mais, entender o que eu gostava, o que eu queria fazer. Eu engordei muito, né? Eu era uma pessoa extremamente insatisfeita, ansiosa, não dormia direito, só queria ganhar dinheiro, ganhei muito dinheiro. Mas chegou uma fase que você vê que isso não tem mais importância. Aí comecei a diminuir meu ritmo e vendi minha parte na consultoria, aí me convidaram para trabalhar no hospital regional. E aí me ocorreu que tinha um empresário que ele sempre batia de frente comigo, né? Porque o empresário, ele é assim, ele quer consertar a empresa. Só que ele quer que o consultor vá lá e faz para ele. Ele não consegue entender que o consultor não é dono, que não tem a autoridade que ele tem, que quem é autoridade lá é ele que tem que fazer, né? O consultor ele só leva a técnica e a metodologia, e quem tem que fazer é o dono, né? E ele falava assim para mim, Elvira, você já aplicou tudo isso que você fala? Não, já apliquei, eu trabalhei em empresa, eu sei como é que é, papapá. Aí ele falava assim, eu não acredito. Nossa, aquilo mexia comigo internamente, sabe? Quando me convidaram para trabalhar no hospital regional, eu falei, eu vou lá. Eu vou mostrar para ele que eu consigo fazer. Olha só, te desafiou. Ele me desafiou assim, fico muito irritada com isso. E fiquei 8 anos lá. E aí psicóloga a proposta que me fizeram lá era para mim coordenar uma equipe multidisciplinar. O Hospital Regional tinha uma equipe de fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogos e fonoaudiólogos. Dava 21 pessoas. E era um grupo muito indisciplinado. Como o Hospital Regional fica no centro da cidade, o povo trabalhava 2 horas e aí ia dar uma voltinha, né? Fazia as coisas, né, normais e tal. Então a minha função era fazer a junção desse grupo,
e trazer eles para realmente ser profissionais. E eram excelentes profissionais. Realmente é um excelentes. desafio, né? Era um desafio. E aí eu fiquei lá por 8 anos e deu certo. Consegui mostrar resultado. Eu só saí na época porque eu precisei pedir exoneração, porque eu já tinha tempo de aposentadoria e eu precisava pedir minha aposentadoria. Meu marido teve um problema cardíaco e eu precisava cuidar dele. E eu não tinha mais férias, não tinha mais licença-prêmio, não tinha mais nada para tirar, né? Então, por bem, para não ficar faltando, eu tirei, aí pedi afastamento e pedi a minha aposentadoria, que saiu assim super rápido na época, eu já tinha tempo. E aí fiquei desempregada, fiquei um tempo aqui trabalhando em casa, e nesse período que eu estava como consultora tal, eu comecei a trabalhar essas questões que eu falei minhas, né? E você vê o que é a vida da gente, né? Nessas andanças, nesses cursos, nessas imersões que eu fiz ao longo da minha vida, eu descobri que o maior prazer que eu tinha era exatamente ser dona de casa. Ah, meu Deus. E era a sua fuga? Era a minha fuga. Desde a infância? Desde a infância. Então, assim, eu gostava de fazer doce, eu gostava de fazer geleia, eu gostava de cozinhar. Então, mas isso para mim... Você não gostava da pressão que exercida para dona de casa ter que fazer, mas quando você fazia por gostar, era bom. Meu prazer. E isso, para você ter uma ideia, né, foi muita almofada socada, foi muito choro, muita rebeldia, para poder admitir isso, né? Então, nesse período, eu entrei para um grupo de mulheres aqui em Tarumã, para fazer, aqui tinha um café colonial, a gente fornecia os produtos artesanais para esse café. E como cada um já tinha o seu métier lá, para mim sobrou para fazer as geleias. Geleia era uma coisa que as minhas avós faziam muito, né? Então comecei a resgatar todo aquele conceito e comecei a fazer isso, as geleias, os antepastos, e a gente fornecia. E com isso eu criei um grupo de pessoas que acabam de vez em quando pedindo e eu acabo fazendo para vender, né? Mas vender no sentido assim, de me satisfazer. Não é mais lucro? Não, é um prazer. Eu preciso que alguém coma o que eu faço, porque eu não dou conta de comer tudo que eu faço. Quando eu me casei, e nós viemos morar para cá, o meu marido é mineiro e ele também tinha queria sempre morar, a gente morava na cidade, a gente queria mexer com terra, sabe, plantar, e a gente que morou em sítio a vida inteira, você não costuma ficar num lugar muito fechado, né? Então a nossa missão era comprar um pedaço de terra onde a gente pudesse morar. E na época a gente fez um combinado. Eu ia desde que esse local tivesse assim, todo o conforto da cidade, porém no sítio. Ah, perfeito! Também quero. É essa chácara? É essa chácara. Eu ia te perguntar se essas árvores, toda essa infraestrutura que foram vocês que fizeram, ela já era mais ou menos assim quando compramos? Não. Quando nós compramos aqui, aqui era um plantio de trigo. Nós esperamos o trigo amadurecer, o dono comprar, colher o trigo, para depois ele entregar a terra nua para nós. Então, cada pé de árvore que tem aqui, que vocês estão vendo, ele tem uma história. Então, se for contar, dá um livro, mas assim, cada cantinho tem uma história. A gente começou, você pode ver que ali ó, na divisa tem mais árvores, porque quando nós viemos, a gente não sabia ainda onde a gente ia fazer a casa. Então, nós começamos a plantar em volta da cerca, para deixar um espaço para depois decidir onde fazer. E aí a gente conseguiu. Compramos, vendemos tudo que a gente tinha na época, carro, bicicleta, moto, tudo que a gente tinha, para poder comprar um alqueire de terra, que tem um alqueire de terra, 24 mil metros. E foi uma decisão difícil? Muito difícil, muito difícil. Foram vários finais de ano, sem Natal, sem muito presente para as crianças, com presentes mais simplesinhos, né? E aí vocês continuaram morando na cidade e fazendo aqui aos poucos? Isso, nós demoramos para fazer a casa 2 anos.
E aí nós fizemos uma casa do jeito que a gente queria, né? De tijolo à vista, bem prática. A gente pensava assim, nós vamos envelhecer aqui. Então a nossa casa, se você depois der uma olhada, ela é toda de piso frio e ela não tem escada. Ótimo. Porque era para a gente realmente envelhecer aqui. E no meio disso tudo, quando chegou uma parte da minha vida, eu comecei a assumir realmente que eu gostava de mexer com cozinha. E tanto que eu fazia consultoria, eu trabalhava muito, eu chegava em casa 8, 9 horas da noite, eu ia para a cozinha, porque fazer a janta, preparar uma jantinha simples ali, aquilo me relaxava, sabe? Verdade. Me dava uma sensação de prazer e eu conseguia dormir bem. E você era consciente? Consciente. Eu já vinha pensando na estrada, o que eu ia fazer, às vezes parava em mercados na beira da estrada. Não, mas a consciência de que aquilo te relaxava. Sim. De que você precisava daquilo para relaxar. Precisava daquilo. Bom, depois de muito tempo, né? É porque não é fácil, né? Não é fácil. Não, e assumir que realmente cozinhar para mim era uma coisa que eu gostava, é o que eu falei, foram mais de 10 anos de terapia. É porque tem um misto, né? A gente está numa sociedade em que as mulheres buscam sair para trabalhar fora e aí você estava se vendo fazendo tendo que sentido voltar. contrário. É. E tudo assim, que eu tinha me rebelado, né? Eu dizia que eu não ia, e por fim acabei entendendo que o meu maior prazer era exatamente fazer aquilo que eu não queria fazer. Você acha que isso tem a ver com seus primórdios mesmo? Porque você teve que se envolver muito com isso quando era pequena e acabou assimilando isso para si? Sim. Minha criação, o cuidado que a minha mãe tinha de ensinar. Eu comecei a cozinhar, eu tinha 9 anos de idade, eu era fogão de lenha na minha casa e eu não alcançava no fogão, meu pai fez um tabladinho assim de madeira, eu subia nele para poder alcançar as panelas. Na beira do fogão quente. Exatamente. Aí, quando foi mais ou menos, 2017, 2019, mais ou menos, eu resolvi assumir a cozinha profissionalmente. Então eu resolvi fazer uma outra faculdade. Fiz gastronomia. Me formei em gastronomia em 2022. Estou me especializando ainda, né? Em duas coisas muito importantes na minha história, que é as massas artesanais, né? Que são os macarrões, os rondelli, os sorrentino, as lasanhas, né? Tudo de massa fresca, e os pães italianos. Então, a focaccia, o pão italiano. E aí, junto disso, exatamente, as geleias, os doces, as coisas que os avós faziam, né? Quando a gente comprou essa chácara, eu e meu marido, a gente sentava naquela área ali, ficava à tarde conversando, a gente gostava muito de ficar, coisa de antigo, né? A gente era antigo, eu sou antiga, né? A gente ficava pensando assim, ele falava assim, ó, a gente precisa fazer alguma coisa para essa chácara virar, para ela não depender da nossa aposentadoria. E na época, o sonho dele era que fazer um plantio de coco. Ele achava, por isso que tem tanto coqueiro aqui. Você pode olhar em volta, tem muito coqueiro. Tem as palmeiras e tem os coqueiros atrás ali. Sim. E aí ele começou a estudar isso, e a ideia era fazer plantio de coco e vender coco. Né? Por algum motivo especial? Porque ele achava que coco era uma coisa que usava um espaço pequeno, tinha uma produção grande e dava para vender e manter o sítio, né? Mas aí ele montou o projeto, conversou com vários agrônomos, tudo, e foi um dia num especialista de coco em Marília. E um pouco antes disso, como eu trabalhava com consultoria, eu andava muito, né? Tinha várias empresas que eu atuava, e eu sempre gostei muito de ler, né? E aí, um dia eu, folheando aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tinha uma reportagem que dizia que o Brasil tinha uma deficiência de produção de quase 60% de cachaça. E que isso era uma coisa lucrativa e que rendia um bom lucro, né? E aí eu li aquilo que me chamou atenção, pensando nessa ideia de que ela tinha que ser sustentável. E comprei um livro da época do CPT. Comprei o livro, só que quando o livro chegou, era química pura.
Eu olhei aquele negócio, não vai dar pra comprar. Meu Deus do céu, vou ter que voltar à faculdade a fazer isso. Nada a ver, gente, o que é isso? Que inferno é isso? Aí o Fernando tinha voltado de Marília e o cara falou para ele assim: olha, Fernando, e eu tinha comentado com ele disso, né? E disse assim para ele: olha, eu comprei um livro, eu não tinha te dito nada, mas eu comprei um livro que eu acho que você vai gostar dele. Eu comprei para mim ler, mas eu detestei o livro. Eu tenho certeza que você vai gostar mais do que eu. E ele pegou o livro e falou: me dá aqui que eu vou ler o livro. Ele pegou o livro e lá tinha como montar um alambique. Uhum. E lá tinha também o endereço de uma fazenda que formava alambiqueiro. Esse rapaz falou para ele assim: olha, Fernando, se você tem a possibilidade de montar um alambique, de plantar cana e montar um alambique, eu acho que você devia plantar cana. E ele foi fazer um curso de alambiqueiro lá, ele ficou um mês lá praticamente, acompanhando todo o processo de plantio, de colheita, de produção, de armazenagem, fez uma imersão mesmo, né? E aí voltou e a gente começou a planejar o alambique. E montamos o alambique. Em 2007, nós começamos a nossa primeira produção de cachaça. E produzimos até hoje, né, até o ano passado. Agora nós estamos num período de renovação de canavial. E nós temos aí uns 30 mil litros de cachaça para vender aí. Olha aí, gente. E agora você faz as duas coisas, tanto mantém o engenho quanto as massas. Isso. Como eu disse, tive várias viradas na vida, né? Foi a de que eu tive que escolher uma faculdade que eu não gostava, depois foi que eu virei uma profissional de ponta. Aí quando foi 24 eu terminei meu mandato como secretária de saúde, também foi um outro desafio que eu assumi para colocar em prática os meus conceitos de gestão, né? E deu certo também, mostrei resultado, entreguei a secretaria com bastante projetos novos. E aí, realmente, eu e o Fernando decidimos, agora nós vamos aposentar e vamos viver da chácara. Ele com o alambique, com a nossa história, a gente vai abrir aqui para visitação, para as pessoas virem conhecer o nosso mundo que a gente criou durante esse período, né? E eu com os doces, foi quando eu comecei com as massas e com os pães, né? E aí, pasme, né? Como a vida às vezes dá uma rasteira na gente e a gente não pode contestar, né? Em dezembro do ano passado, o Fernando faleceu. Ele tinha uma doença congênita, né? Cardíaco. E aí ele adoeceu e a gente procurou os melhores serviços, mas não tinha o que fazer. Mais uma virada, Vira. Mais uma virada. Ela falou: Elvira, você não precisa se reinventar, você já está inventada, você só precisa mudar a metodologia. É verdade. Entendeu? Porque você tem muita coisa, e tenho mesmo, né? A gente tem aqui a chácara, quando em janeiro, fevereiro, né? Eu pensei muito do que eu fazer, porque que sentido isso tem, né? Muda os depois planos, de tudo, né? Uhum. Só que por outro lado, é assim, nós demoramos 25 anos para construir isso daqui. Então, como eu disse, né? Cada árvore dessa, cada plantinha, cada orquídea, cada pedacinho, cada pé de bananeira que tem aqui tem uma história nossa, né? Uhum. A gente fez juntos, e aí nós vamos escolher aqui, porque aqui nós vamos fazer isso, porque aqui nós vamos fazer aquilo. Então, assim, eu não tenho coragem de sair daqui. Passar o que eu passei esses últimos meses, né? Porque foi muito rápido essa fase que o Fernando ficou ruim e veio a falecer, foi muito rápido, né? Foi de outubro a dezembro ele morreu, né? Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem é assim, gente, é isso que fica. Dinheiro, por mais que você tenha, dinheiro não compra tudo. São as pessoas que ficam, né? Entendeu? São os valores que ficam. Valores, conceitos, amizades, carinho, respeito, entendeu? São coisas que o dinheiro não compra. Então, o que valeu mesmo foram os 25 dias que eu fiquei dentro do hospital com ele, do lado dele, né? Construindo aí
uma relação, fortalecendo uma relação de 37 anos que nós vivemos juntos, né? Moramos na mesma casa, foi mais 7 de namoro, mais 37 de casados. E é isso que fica. E aí nessa busca aí do que fica e da importância das relações, tem o Grupo Mulheres de Ouro. Ele entra onde aí? Na verdade, assim, como o conceito da Mulheres de Ouro, né, é fazer alguma coisa voltada mais para o social, mais para trabalhar com mulheres, trabalhar com grupos, fazer um pouco, doar um pouco daquilo que a gente tem. Uhum. Então eu aceitei, porque eu acho que eu tenho bastante a contribuir. Eu gosto disso. Para você ter uma ideia, hoje era meu dia de ir lá no asilo. Ai, meu Deus, a gente atrapalhou. Eu esqueci, né, na época que a gente marcou, então a gente faz um trabalho lá no asilo né, uma vez por mês. Pelo Mulheres de Ouro. Mulheres de Ouro. Ah, mas até não, depois aí eu falei com a Damares, pedi para ela trocar, que eu vou semana que vem, né, sim. no lugar de alguém. E aí a gente... Então são trabalhos que são importantes, são ações sociais, a integração das mulheres e ver assim, o trabalho que a gente faz juntos lá é muito bom, muito interessante, muito gostoso, contribui com aquele monte de mulheres, né, cada uma com a sua história. E para a gente finalizar, então, se fosse para começar tudo de novo, você mudaria alguma coisa nessa sua história? Ouvi muito a minha mãe dizer isso, né? Eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho, que eu tenho hoje, ela tinha mais ou menos mais de 60 anos na época, quando eu tinha 25. Hoje eu entendo o que ela quis dizer, que ela queria ter toda a sabedoria que ela tinha com 60 anos de idade, aos 25. Tem jeito de ser assim, né? Claro que não, porque a vida nos molda, né? Contando tudo. É preciso passar por tudo para ficar assim, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que eu faria tudo novamente. Faria tudo novamente. Porque era o que eu tinha de conceito, era o que eu tenho de conhecimento, é o que eu aprendi nos livros, é o que eu convivi. E uma coisa sempre foi muito forte na minha família e, né, a gente sempre prezou muito, a questão dos valores. Né, de família, de a gente unidos, enquanto nós estivermos juntos, nós somos fortes. A gente tem isso muito forte na família. Tem o conceito de cooperativismo também, gente. Então por isso que eu gosto do cooperativismo. Então eu acho que eu passaria por tudo isso novamente. E aí, só para a gente também ser inspiração e ajudar as pessoas que estão nos vendo, você falou que foi necessário e foi muito importante para você essa autoavaliação e essa descoberta do que você realmente gostava e de se compreender, né? Como faz isso, Elvira? Muita persistência. Muita persistência, porque assim, você precisa abrir o seu coração, né? Para você poder receber o conhecimento do outro e é muito difícil fazer isso. No sentido de que, como é que você consegue uma pessoa chegar próximo de você, fazer uma avaliação sua e você respirar e dizer, e poder entender assim, ó, o que ela está dizendo não sou eu, ela tá falando o que é dela. Então, esse autoconhecimento você tem quando você abre o seu coração para você entender quem você realmente é, o que você realmente quer da vida. E uma coisa interessante é assim, toda vez que a gente conta uma história, né, como eu estou fazendo aqui agora, isso aqui é um processo de cura. Se você me chamasse para fazer uma fala dessa há 15 anos atrás, eu não tinha condição de fazer ainda. Mas hoje eu consigo falar com naturalidade. Você não tinha porque você não ia compreender que era algo a ser relatado ou você sofria com o que você relataria? Eu não dava tanta importância para o meu processo de crescimento como eu dou hoje. É uma compreensão mesmo. Uma compreensão. Tá certo. Gente, tem muitas coisas a serem ditas para falar um pouco de Elvira Gozzi. Então é essa a proposta. A gente quer falar sobre as histórias, mostrar inspirações, mostrar propostas de vida. E Elvira esteve aqui conosco agora nesses minutos que a gente conversou. Espero que você tenha se inspirado em buscar a superação da sua própria vida, se encontrar, buscar valores e o que te realmente faz feliz. Busque isso e seja feliz. Um abraço. Tchau, tchau.